influência traz algumas informações, algum significado para a gente. Quando a gente tem a abertura mental para entender e para a gente poder se colocar diante dessa força energética que vem de fora, as coisas se tornam mais fáceis. Não que não haverá desafio, mas as coisas se tornam mais fáceis. Então, diante daquilo que tu trouxe, eu vou pedir para a Vanessa falar um pouquinho sobre a influência e o que é Saturno, né? Que a gente está falando, porque é um ano que vai ter um longo trânsito aí, uma longa... Porque o tempo, esse tempo nosso não é o mesmo tempo astrológico. Então, Vanessa, por favor. Mas explica isso primeiro, né? Ah, tá. Sim. Por que o nosso tempo não é o tempo astrológico, se nós vivemos das fases da Lua? Sim. Acho que, primeiramente, para falar assim, de previsões astrológicas, é sempre muito importante que a gente saiba que os astros, eles sugestionam, não determinam. Então, existe uma energia. Como tudo vibra, esses planetas também vibram e é uma massa grande, a vibração deles é longa, chega até nós. E quando chega até nós, aquela vibração, ela tem uma informação. Mas quando bate na gente, a forma que a gente lida com isso é diferente. Então, não fica pré-determinado. Tem uma energia que vai chegar e você vai ter o poder de escolha de como lidar com aquela energia também. Por isso que às vezes uma situação é muito difícil para uma pessoa e simples para outra. Porque para aquela pessoa que é difícil, ali está um desafio da estrutura, da personalidade, das crenças, da cultura que ela vem. E para outra aquele assunto está mais ok. Então, lida diferente. Então, como a gente vai lidar com essas condições que os astros estão nos trazendo, é nossa responsabilidade. Então, a gente fica entendendo que quando a gente fala de previsão, a gente tem uma noção, que nem quando a gente vê previsão do tempo. Está previsto que hoje vai fazer calor. Então, se eu ignoro essa previsão e coloco uma roupa quente, ela vai ser desconfortável para mim. Então, eu aproveito esta previsão e coloco uma roupa fresca e me sinto bem. O melhor dentro daquela condição. E não querer assim, não, mas a condição está de calor, mas eu queria frio, então eu vou botar essa roupa de frio. Não vou conseguir mudar essa condição meteorológica, essa previsão climática. A gente também não muda as astrológicas, mas a gente pode escolher se bem vestir, se bem preparar para aquela situação, ou ficar à mercê dela, da nossa vontade, continuar colocando roupa de inverno no meio do verão e ser muito desconfortável. Mas isso, Vanessa, estamos falando de pessoas que ouviram a previsão, né? Porque a maioria, de repente, nem ligou para isso, daí segue no fogo. Essa é bem interessante, que pela experiência que eu tenho em consultório, em atendimento com as pessoas que vêm em busca de previsões astrológicas, quando a gente vai abrindo e vai descrevendo o movimento dos astros, elas já sabiam, já estava sentindo, já tinha aquela condição, aquela condução, aquela opção que os astros sugestionam já estava no campo das ideias daquela pessoa. Então a astrologia vem e dá credibilidade. Olha, a leitura que tu está fazendo energética, ela realmente acontece. E aqui, somando as outras informações, que daí o astrólogo traz a clareza de entender, porque é um ciclo dentro do outro acontecendo. Então tem várias coisas acontecendo juntas. Como lidar com todas elas juntas, o astrólogo vai auxiliando a pessoa a ir nessas previsões da melhor maneira possível. E eu entendo assim, a tua questão, questionando sobre, mas as pessoas, algumas vão e outras nem vão acessar esse campo de saber que isso é uma possibilidade, né? Então a gente, vamos pensar assim, nós estamos, quem está ouvindo, está fazendo sentido, já é uma pessoa que está com a possibilidade de aceitar a utilização dessa energia, da energia, de entendimento, de que os astros, ou de que a vida é muito além, porque a astrologia, embora uma ciência já, não aqui para nós ocidentais, né, mas uma ciência, a astrologia
precisa, a pessoa quando ela vai para esse campo, ela vai entender que a vida não é tão fechadinha, ou tão iniciou e acabou, ou eu não tenho responsabilidade, ela é muito mais que isso. Então, as pessoas que estiverem ouvindo, para isso já fazer um sentido, ela já tem que estar com o campo das ideias já ali, só eu quero me conhecer mais, eu quero entender um pouco mais, o que mais tem para mim, mesmo que seja inconsciente, mas ela já está na vibração, já está emanando isso para o universo que eu quero entendimento. E aí ela começa, e aí nós estamos aqui, o programa está no ar, e a pessoa vai ouvir e vai fazer sentido. Com certeza, o que está acontecendo aqui agora, nesse momento, porque houve uma vibração para que acontecesse, né? Muita gente deve estar ligada e interessada nesse assunto, né? Como aproveitar essas influências dos astros, então, para a sua vida. Por isso, daí vai ter outras pessoas que isso jamais vai acessar. Já não vai fazer sentido, não vai acessar, a pessoa nunca ouviu falar, não soube, ou desdenha. Mas normalmente quem desdenha, tá? Quem tem o julgamento sobre, mesmo que o julgamento contraditório, é porque tá na frequência. Entende? Não tá querendo ver. Aí a gente entra lá pelas leis herméticas, por exemplo, a lei da polaridade, né? Tudo tem os dois polos, então, porque ela já está, se ela está no julgamento, ela vai dizer assim, não, isso nada a ver, porque isso é uma bobagem, não sei o que, isso não vale nada. Se ela está no julgamento da crítica, né, ela está olhando. Então, realmente a gente está falando daquela pessoa que nunca vai acessar, porque realmente não está no campo energético dela, ela não vai ter passagem por essa possibilidade de compreensão. Agora, aquele que está na crítica, no julgamento, no desdenho, sinto muito, mas daqui um tempinho isso vai bater na tua porta, vai fazer total sentido. Ou se você é uma mãe, um pai, vai ter uma filha, um filho que vai passar alguns anos e vai trazer aquilo pro universo. Sabe, é aquilo assim, ó, não fala que, né, sabe, tipo, é real, não vou falar, mas é real, porque o tempo é muito sábio. Então eu digo assim para as pessoas, se você aquilo que você está olhando, observando, julgando, criticando, espero que a tua vida seja longa, e ao longo da tua vida você vai ter experiências que vão ser exatamente o oposto daquilo que você estava apontando ali atrás. E eu já estou experimentando muitas coisas assim na minha vida e eu digo, uau, justamente, né? E eu, tipo, ainda me considero novíssima, né? Me considero novíssima, mas eu ainda pretendo ver no mínimo mais 2 vezes mais do que eu já estou aqui. Então eu sei que eu vou ter muita experiência e muitas das coisas vão ser daquilo que eu apontei. Muitas das coisas. Então assim, ó, pessoas, né? Vamos calmar aí a mente, vamos ser mais observadores dos nossos próprios pensamentos, julgamentos e apontamentos, porque ali é sobre você. Então tudo aquilo que você apontar é teu, já é teu, só mais cedo ou mais tarde isso vai se apresentar na tua realidade. Sabe, isso vale para tudo. Tenho preconceito, sou homofóbico, tenho não sei o que. Senta, porque um dia isso vai vir até a tua realidade. Isso vai chegar a você. Né? Qualquer tipo de preconceito, por exemplo, isso vai chegar. Críticas sobre relacionamentos, isso vai chegar. Senta, porque um dia chega. De alguma forma. De alguma forma. Né? Porque isso está no campo, a pessoa está olhando, já traiu. E inclusive já formou ponto de vista. E esse ponto de vista ainda é uma conclusão, né? Que não deixa nenhuma possibilidade aberta. Nem está lá no universo que se requer para que eu tenha total liberdade e não tenha ponto de vista fixo aqui. Não é nem por aí, é fixo e definido. É assim, ponto. Eu penso assim e não vou mudar. Então é por aí. Então vamos voltar lá, porque senão eu tomo conta, né? Também. Deixa a astróloga falar. Isso, interessantíssimo, porque isso tudo a gente vê no caminho astrológico mesmo, né? Quando, por exemplo, a gente abre o mapa astral, ali tem muitas coisas que quando a gente lê, recebe, né? E diz assim, não, isso não tem nada a ver comigo. E daí daqui a 1 ano, 5 anos, vai ler o seu mapa astral de novo e olha e diz assim, isso aqui estava sempre aqui, eu ainda não tinha visto. Acontece comigo e o mapa astral que eu uso é feito por mim. Por quê? Porque tem experiências que eu ainda não cheguei no momento de aprender. Então tem ali algumas características que está descrita na literatura, né? Nessa percepção daquele posicionamento, mas eu olho para mim mesma e digo,
Não tenho isso. Passa um tempo, eu tenho Faz oportunidade sentido. daquilo e digo, tava Mas aqui. eu, o mapa astral, por exemplo, o primeiro que fiz, ainda eu estava lá advogando, empresária, etc. E estava lá o caminho para a minha realização profissional, trabalhar com energia, espiritualidade e tal. Daí já não sei, né, casas de trabalho lá, enfim. A Vanessa, que hoje em dia já está atualizadinho, está trabalhando bem legal. Jamais faria sentido. Jamais, se eu olhasse para aquilo, na verdade eu nem vi aquilo na época, né? Mas se tivesse visto, ia fazer sentido. Eu disse, não, isso aí não. Bobagem. E daí vem a vida e te conduz até o momento que tu diz, caramba, e tava aqui. Tá, mas Vanessa, fala como é que é esse mapa astral? O que ele mostra e como é que se faz isso? Como é que você faz isso? É uma foto do momento que tu nasceu, uma foto do céu. No exato momento que tu nasceu. Por isso, para fazer Onde é que você busca isso? A gente busca num programa que tem tudo calculado, ou seja, a astrologia, ela usa da astronomia, que é a posição dos astros, então é calculado através disso. O que a astrologia faz é tirar uma interpretação não palpável daquele posicionamento dos astros. Então a gente pega o dia, a hora e a cidade que a pessoa nasceu e tira uma foto do céu. Ela vem em forma de gráfico, traduzida pelo programa, mas está ali a posição de todos os planetas do sistema solar. A gente aqui meio que fala Sol e Lua como planeta também. Então tem Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E os outros planetas novos que foram descobertos? Os outros planetas novos, a astrologia, assim, astrólogos de mais tempo já sentem a interferência deles. Alguns já estão sendo observados, mas precisa de um tempo de observação, porque sim, outros planetas podem ser inseridos a esse sistema. Porque antigamente, quando não tinha os equipamentos para visualizar o espaço além do olho nu, a astrologia ia até Saturno, que é o planeta que a gente consegue ver a olho nu. Depois eles foram inseridos, e é muito interessante que conforme esses planetas vão chegando, a gente vai percebendo que como humanidade, a gente tem consciência para trabalhar aqueles assuntos. Então a astrologia, ela é evolutiva, tem coisas que se fala para nós aqui como humanos, a gente não vai entender. Então a gente tem pré-requisitos para fazer umas disciplinas mais adiantadas como humanos, né? E a gente está indo nesse caminho que é evolutivo. Então o mapa astral pega essa foto e vai descrevendo aquela composição daqueles astros, e não só a posição deles fixas nos seus lugares, mas como que um conversa com o outro. Porque uma distância de alguns graus específicos faz com que esses planetas estejam tendo umas conversas amigáveis e outras não muito confortáveis. O que faz com que aquela característica em ti seja, muitas vezes, a gente vê definições clássicas de um signo. Como, por exemplo, um canceriano é uma pessoa muito doce. E daí tu vai lá e tu lidar com um canceriano azedo. E tu vai ver a posição desse sol, ele tá tendo alguma conversa desconfortável com alguma outra coisa que bota um tom de agressividade ali com ele. Muda isso, e essa interpretação é individual para cada um. Descrevendo, é um manual. Ontem, até para compartilhar, nós já em casa, né, transitamos por todos os mapas. E ontem, então, a gente recebeu o mapa do Thiago. Então, é o meu filho mais novo, o meu bebê, então vamos trabalhar para receber essa orientação. E é lindo, é um projeto assim, lindo tu poder fazer o mapa astral do teu filho. Porque não é informação para ele não tem ainda idade, nem mentalidade para eu entregar para ele ou dizer tá aqui. Não é sobre isso. Só que ele... para dar um caminho para vocês. Sabe que é até um acalento no nosso coração, porque tu tá olhando e tu entende assim, opa, ele vai ter alguns desafios, ele tem a jornada dele é essa, ele vai transitar por aqui ou por ali, e a gente, uau, tá, então, até onde o César ainda comentou com a Vanessa, disse assim, Vanessa, vamos fazer deu uma sugestão lá, uma mansa-burro pra paz, porque como vocês trabalham com isso, estão sempre falando sobre isso, mas eu não, então eu quero lembrar, daqui 4, 5 anos, meu filho vai estar lá na adolescência, eu vou lembrar
que, opa, ele não adianta eu querer forçar ou querer que ele faça, porque a essência dele está nesse caminho, está nesse trajeto. Ou então ele está trazendo, ele como ser evolutivo que está trazendo para nós pais, algo também que vai fazer parte da reestruturação de todo o nosso plano familiar. Então, tu olhar isso com amorosidade, tu vai usando então a previsão climática, né? Eu vou usar a roupa mais fresca ou mais quentinha, mas a vida flui, né? Que a gente tava conversando ontem, a vida vai fluir. Então é um presente que a gente se dá, poder o mapa astral, ele dentro do próprio método, quando eu começo a trabalhar, entender as pessoas, o mapa astral, eu digo, é a primeira ferramenta mais importante de autoconhecimento. Às vezes a gente vai e faz constelação, e eu acho maravilhoso, são todas importantes, mas o mapa astral nós estamos falando da gente. E ela é uma ferramenta que eu vou usar não só hoje. Hoje eu vou estar olhando para algum aspecto ali. É impossível eu analisar todos os pontos do mapa astral. Tu recebe informação, mas a gente não tem a expertise intelectual, capacidade cerebral, mental de aceitar e receber tudo aquilo. Então é uma ferramenta que eu vou ter ali para mim, um manual meu mesmo, e eu vou ao longo da minha vida degustando ele. Se faz um só? Um só. Se faz um só. E ele, porque é justamente a descrição do céu no momento do teu nascimento. É a tua energia ancorada, a tua primeira inspiração, tu pegou aquilo e vive aquela frequência, né? O que acontece é justamente isso. Cada vez que você abre, parece que abriu uma coisa diferente. E uma das coisas que acontece, que eu acho muito salutar, assim, é justamente abrir para outras ferramentas que a astrologia traz. Porque o mapa, ele tá ali inteiro. Tem algumas ferramentas que te permitem ver em que lugar deste mapa tu tá, ou seja, quais situações estão passando por você agora dentro disso tudo, né? Então, muitas pessoas com o mapa retornam ou para fazer este estudo, porque alguma característica ali dentro é muito positiva e a pessoa não está conseguindo ainda aceitar aquilo de muito maravilhoso que está descrito, ela sente, mas ela ainda não sabe como usar não isso. sabe como usar isso. Então a própria astrologia vai guiando ela onde está o ponto de força para ela sustentar esta realidade, assim como características que a gente quer transformar no nosso ser que não são tão boas assim. A gente não elimina elas, porque não tem como tirar um planetinha daquela roda e nem como fazer eles mudar de lugar. Mas tu também vai encontrando os pontos de auxílio para que tu lide com aquilo da melhor maneira possível. Então não é culpa dos astros. Principalmente quando a gente vai se tornando responsável. A culpa da forma que eu lido com isso, a responsabilidade, né, é minha. Não é culpa de ninguém, mas a responsabilidade é minha. Tem uma energia que tá chegando até mim, eu sou responsável pela forma que eu vou lidar com ela. E algumas situações são mais simples, outras nem tanto, para todo mundo. Mas se mostra uma energia negativa em determinado momento ou determinada situação, é possível trabalhar para minimizar isso, tu tendo conhecimento? Sim, porque você lida da forma mais positiva com aquilo, ou seja, primeiramente tu para de negar. Tem alguns aspectos que são desafiadores que levam 3 anos. Então a astrologia, por exemplo, te mostra que aquela sensação, aquela transformação, não vai adiantar tu fazer técnica nenhuma para passar. Ela vai levar 3 anos. E nesses 3 anos você vai ficar brigando com isso, de uma força que é maior e que ali você não tem controle, ou você vai assumir a parte que você tem controle, que é se conduzir nessa frequência. Interessante. E uau, assim, falo por experiência própria, é incrível a gente poder olhar pra gente mesmo através desse, usando esse apoio, é um apoio. Uma ferramenta, né? Uma ferramenta de apoio e de aceitação, e tu vai fazendo essa caminhada, essa jornada com a vida própria. E até aproveitando, antes de tu falar, que eu quero que tu fale de Saturno para todo mundo. Sim. Antes de tu falar isso, eu quero aproveitar já esse momento, e a Vanessa está
preparando um curso de astrologia presencial. Ele vai ter online também, mas a gente vai fazer ele presencial aqui na Umetoc. E esse curso de astrologia vai ser fantástico, porque ela vai trazer a pessoa vai receber o seu mapa, né? A pessoa vai aprender a interpretar, vai aprofundar, vai conhecer muito mais. Então são um projeto de 9 meses, um encontro mensal de 2 dias, né? Sim, um final de semana. Um final de semana. Então já fica o convite aqui para... Eu só estou compartilhando, tá? Não Sim. estou dispersando, não estou fugindo Sim. do assunto aqui, que eu acho muito chato isso. Quando tu tá numa... No encontro, tu acha que eu não tá dando atenção? Que tá dando atenção, né? E tem que estar assistindo também, né? Eu estou aqui compartilhando para que mais pessoas possam aproveitar esse momento, né? Esse momento. E esse conhecimento que fica gravado lá no YouTube. Você que está aí, pode assistir a qualquer momento, então. Isso. Então já fica o convite, né? Eu tô fazendo essa pausa aqui para trazer essa informação que a Vanessa estará trazendo esse projeto do curso aqui no Umetoc. E as vagas são limitadas, porque realmente como é um aprofundamento, como a gente vai estar falando de intimidade e aprofundamento, as vagas são limitadas. Então, quem tiver interesse já em entrar em contato conosco, né, pegar questões de valores, datas, enfim, a gente já tem algumas informações aí, ou passar para alguém que você saiba que tem interesse. Então, ele é um curso de introdução, né, um curso... E ele tanto te permite a iniciar uma caminhada como astrólogo, mas permite você também saber navegar e se conduzir através do seu mapa. Então, para quem quer aprender a fazer esse balanço, que nem quando eu estava falando, você precisa achar o ponto de apoio dentro do teu próprio mapa, dentro do teu próprio ser, para transformar uma situação que não está boa em você. Como fazer, como direcionar este olhar, onde está este ponto, já que não é igual para todo mundo, é individual, né? Então, capacita as pessoas a saírem aptas para fazer mapa astral, mas também para ler e navegar pelo seu próprio mapa, assim, se tornar expertise, né? Dessa ferramenta. Não vejo a hora disso acontecer. E isso vai acontecer assim durante a noite? Quanto tempo? Qual é a previsão, Vanessa? A previsão é de um final de semana, um sábado de aula, durante o dia, e domingo, meio turno, para tirar dúvidas e trazer o seu mapa, e daí ter um olhar mais pessoal para quem está ali. Daí mais uma roda de trocas. Sábado, apresentação do conteúdo. Domingo de manhã, cada um com seu mapa, perguntando, tá, mas aqui o meu tá assim, como que é? Justamente porque se é para aprender para si, ou se é para aprender para fazer mapa, começa sempre sabendo o seu mapa. Não tem como um astrólogo não conhecer o seu mapa e não saber, e não se ver, e não saber se trabalhar através dele. Foi assim, né, que eu me tornei astróloga, então é o caminho que eu conheço. Um momento em que eu estava precisando realmente me descobrir, me encontrar. E sozinha, por um gosto, comecei a estudar astrologia. E fui me vendo, e fui vendo as coisas que eram boas. Eu disse, se isso tá de bom aqui, eu não tô conseguindo acreditar. Então, tá aqui, tem uma fonte, dá uma credibilidade. Assim como também reconhecer os desafios e dizer, não, esse negócio aqui que não tá bom também tá em mim, e eu vou trabalhar sobre isso, porque eu não quero lidar da forma negativa com isso. E comecei a fazer esse movimento de transformação na minha vida a partir da astrologia. Então, é um caminho trilhado, assim, né? Existem várias formas, mas essa foi percorrida. E de transformação pessoal, assim. Então, acredito muito quando eu vou ler o mapa astral de uma pessoa e ela começa, eu digo, sugestiono, né? Pergunto, faz sentido pra você? E ela começa a dizer muito não. Eu digo, tem alguma coisa errada com a tua data de nascimento. Porque o que os astros dizem, eu já tenho confiança de que tem ali uma interpretação, né? A gente, como astróloga, é tradutora. Por exemplo, se a Vanessa, ela não tem convívio com o Thiago, né? Tu não convive, não tem. A Vanessa vem, fica uma vez por mês aqui, então. Mas ela lendo o mapa do Thiago, nossa,
Sim. É meu filho. É ele. Então, é incrível, né? Então, claro, isso para características. Mas aí o objetivo nosso é olhar já a longo prazo, né? O movimento dele enquanto ser humano e a nossa contribuição enquanto pais. Esse é o objetivo de a gente poder acessar o mapa da nossa criança, né? Como realmente instrutores dele. Então, eu sempre digo assim, os pais são realmente gerentes, não são dos filhos, são gerentes, não são proprietários, né? São gerentes. Eu vou dar uma condução, olha, caminho por ali, caminho por aqui, por ali. Mas o proprietário mesmo é eles mesmos, né? Embora eles estejam numa fase que dependem da orientação e da nutrição, enfim, no caso dos meus ainda. É um papel assim de facilitador, Facilitador. Né? Se ele já tem porque todo mundo nasce com talento, né? Ele desenvolve, aprimora, mas é aquela coisa do propósito, né? O que eu vou fazer? Então, se você já pode... Porque É que ele, ali no mapa, eu vou falar na minha linguagem, tá, Vanessa? Depois ela corrige aqui. No mapa, tu vai ter direcionamento para relacionamento, carreira, contratos, acordos, saúde, família, espiritualidade, resoluções e questões kármicas, coisas que tu traz para resgatar, que mais? Forma de tu se comunicar com o mundo. E aí lá na tua casa de comunicação, que é a forma de divisão do mapa, na tua casa de comunicação tu tem a interferência de algum planeta, você tem. Aí tá ali, tem um recadinho especial para ti. E aí se a pessoa nunca se deu conta disso, ou ela não percebeu que as oportunidades que estão vindo para a vida dela são para que ela faça aquele fluxo funcionar, ela tá meio que remando contra a maré. E a gente falou isso. Aí a vida se torna uma vida com esforço. Daí eu nunca sai do lugar, anda e volta. Então às vezes as pessoas não entendem por que elas não estão progredindo, não tendo fluxo. Então às vezes é só um movimento de uma compreensão e uma aceitação. E quando tu consegue ver isso no teu mapa astral, receber essa informação, vai facilitar a tua vida. E facilita mesmo. Então eu digo pra Vanessa assim, Vanessa, não, a gente ela trabalha como astróloga, ela faz o atendimento astrológico, ela dá devolutiva, a pessoa praticamente ganha eu digo o e-book, né, porque o mapa vai ser um e-book mesmo, a orientação que é dada, imprima, encaderne, né, deixe lá como guia, porque é necessário, isso vai vários anos da tua vida, tu vai ocupar para sempre, talvez. Mas eu digo, Vanessa, ofereça já um atendimento terapêutico do mapa, porque também tu vai precisar, ao menos um tempo, para ter uma compreensão mais palpável ainda daquilo que tu tá sabendo sobre você. É muito interessante. É muito bom. E então, um sábado e um domingo de manhã são dias bem fáceis, né? Para quem tem seus compromissos de trabalho, todo mundo tem, né? De alguma forma. Sim, para assumir o compromisso de fazer o curso, né? Fazer o compromisso. Porque aí é bem interessante, né? Então, que dias que vai ser? São o último final de semana, os dias de cabeça agora. De fevereiro? Não, eles são 9 meses. 9 meses. Então começa em março, né? Isso. Na verdade é hoje que nós tínhamos combinado que a gente ia definir, né? Hoje, logo após. Aqui tem as definições mais arredondadinhas disso. Não é um cursinho, né? Não é uma aulinha. Ele é bem profundo, né? Então, de 9 meses. 9 meses. É o nascimento. Isso. É a gestação e o nascimento. Essa astróloga aqui tem um fundo do céu de um lugar profundo, então eu gosto de olhar para esse direcionamento, tenho essa energia assim de que sim, a gente brinca muito de astrologia, faz piada, compartilho, brinco mesmo, mas sei que aquele ali é um lugar de brincadeira. Porque a astrologia, ela pode, e ela é muito profunda, assim, ela te leva ao contato com a tua alma. E eu acho que esse lugar a gente pode andar com um pouquinho mais de calma, porque a resposta ela não vem rápida, assim, a percepção até tu conseguir olhar para o mapa e se entender como que aquilo está girando e conseguir mexer, precisa de uma afinidade. E isso a gente ganha com o tempo, né? Então, um final de semana sair fazendo isso não tem como. Então eu vou confessar uma coisa aqui. Quando você veio já as outras vezes, primeiras vezes, falando assim, ai, mapa astral.
Que o Rock fazendo comida pra Comida, nós, né? né? A Taurina aqui já tá assim, sim, espera um pouquinho aí, dona Beth. Espera um pouquinho, dona saia. Beth Sanders, né, com suas delícias presente aqui na redação da Folha, oferecendo. Eric, pede pra dona Beth esperar uns minutos aí. Pra ela conversar aí, que ao vivo é assim, né? Não tem interrupção. Mas vamos lá, né? A dona Beth é tentadora com essas coisas. Eu sou taurina, tu sabe que, né? A fama dos taurinos, Sabe né? que isso que você disse me ajudou muito a compreender o rock? Sério? Sério. Ai, prazeres, né? É dormir, é comer, é tu confortinho. É tão Bem bom. bem bom. Mas tu não tinha, a mapa astral não tinha validade contigo? Não tinha. Pra mim era uma coisa assim, sabe, não batia, né? E agora, conversando contigo e vendo todo esse fundamento, né? Até despertou uma vontade. Olha! Vanessa, então a gente está indo para... Temos 15 minutos ainda, né? E eu não quero fugir do assunto do Saturno. Então, nós vivemos aí o final do ano, muitas previsões, né? Muita gente... A Márcia Sensitiva, a Chay, não me lembro o que, ela tem o sobrenome russo, sei lá o que, polaco, não sei, é a gaúcha, né? Presente em todas as redes sociais aí, falando de previsões, entrevistadas em diversos programas nacionais aí de televisão, de youtuber, e então falando de astros e de previsões, né? E todas falaram do Saturno, que é o planeta regente agora desse período, né? Que eu não sei medir. Então, fala sobre ele e o que nós temos para aprender ou ganhar com o Saturno. Sim. O ano novo astrológico, ele não inicia no dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro a gente já está com o Sol lá aos 10 graus de Capricórnio. E o signo primeiro, o que inicia, o que dá a explosão inicial, que vai de cabeça, que tem atitude, é Áries. Então o ano novo astrológico inicia quando o Sol entra no signo de Áries. Então não cabe no nosso calendário direitinho, quadrado, esse movimento que é circular. Por isso que os calendários não são exatos. Inclusive, não é assim, no dia 20 de março, que é quando o Sol vai entrar em Áries, não vai ser à meia-noite. Porque o Sol tem um movimento e é no meio do dia que isso acontece. Tanto que o nosso calendário dos meses não comporta todo esse movimento, que a gente tem um ano bissexto, estamos nele inclusive, que é para somar aquelas 4 horas que vai ficando fora. Então tem essa diferença entre o ciclo natural e o nosso calendário. Então, astrologicamente, o ano novo inicia no dia 20 de março. E para mim faz muito mais sentido. Porque se a gente para pensar na nossa vida como ano, ele começa só em março mesmo. Sim. Por isso que eu vou fazer o curso da Vanessa, a gente tinha combinado isso antes. Não, é só em março. Porque é no ano novo. E aí a gente vai pensar aqui no Metoque, não é? Ou as pessoas estão esperando passar carnaval, ou no caso a feira, ou... Porque é tipo um evento e aí tu vai... Tá, e agora o que vem pela frente? Então tudo eu tô deixando pra março. Pra depois de março. Agora o foco é a feira. Mas energeticamente... Mas cada lugar tem uma coisa. É. Aqui a situação se apresenta aqui, não me toque nesse jeito, mas em outro lugar a sensação é sempre essa. Por quê? Porque é onde a gente tem a energia do começo, do princípio mesmo. Então, quando eu parei de celebrar o Ano Novo, faço a celebração, porque é uma alegria, vale a pena. É uma convenção também, né? Mas quando eu parei de entender que naquele 1º de janeiro não era o dia de eu começar as coisas começaram a dar mais certo também. Porque não é dia de começar. Quando a gente está com o Sol em Capricórnio, dia 1º de janeiro, é dia de sustentar aquilo que tu já estava fazendo, não parar e começar de novo, porque tem um 1º de janeiro e não tem uma energia favorável para o começo. Tem a energia favorável para manutenção. Pega aquilo que tu está fazendo e sustenta para ganhar forma. É essa a energia do início do ano. Quando a gente entra agora no dia 20 de março, que inicia o ano novo astrológico, aí sim a gente tem o Sol em Áries. E o Áries tem atitude, tem força de ação, tem vitalidade. Para quê? Para a gente começar? Porque tudo que a gente começa tem uma força inicial maior. Capricórnio não é esse que gera essa força, mas Áries é.
Então ali começa um ciclo astrológico. Então esse ano de Júpiter, de Saturno, desculpa, que a gente está ouvindo falar, ainda nem começou. Vai começar só no dia 20 de março, que é o que rege. Por isso que é previsão, entendeu? Sim. Porque já se sabe que vai haver essa influência de Saturno a partir do ano novo E astrológico. que influência é essa, Vanessa? Saturno, ele é um planeta que a gente pode imaginar ele como um chumbo, pesadão. É lento, né? Mais É lento. lento. Ele é regente de Capricórnio, por isso que eu disse, não é um signo rápido, mas é um signo responsável, comprometido, paciente e disciplinado. Não quer dizer que todos os capricornianos têm isso, mas eles vêm trabalhar e desenvolver isso, né? Trazer essa frequência. Então, um ano de Saturno, ele tende a passar mais rápido, tende a ser um ano de não muitas emoções, de não tantas águas, como a gente está vendo esse ano acontecer. Ele se torna mais lógico, mais pragmático, mas a gente também tem a figura de Saturno como um sábio, um velho sábio. Então, não é ano de brincadeira, é ano de trabalho. Aonde a gente perceber que a gente parou com aquela força inicial e isso compondo outros planetas, mas que vai trazer muito a frequência do medo. O medo vai ser uma energia que vai estar muito disponível. E aí que tá toda essa força e esse peso saturnino, né? Para quê? Para que você transponha, tenha a força para transpor esse medo. Ou seja, aonde a gente sentir medo, ali tem um trabalho profundo para ser feito. E esse movimento de quem não parar diante do medo, por mais duro que pareça ser este ano, é uma alavanca para os anos seguintes e para as outras coisas que a gente está vendo que vai chegar. Então, essas pessoas que estiverem comprometidas com os seus propósitos neste ano, pegam um fluxo bem mais favorável logo adiante. Então não quer dizer que vai ser fácil, né? Não. Esse fluxo desse ano é assim. Ele vai estar com responsabilidade, ele vai estar ancorado nessa energia. Não vai ser fácil no aspecto seguinte. Requer muita responsabilidade, seriedade, comprometimento. Mas é uma escolha. Porque o que vem à frente, o movimento energético, o movimento das coisas da vida, o que vem na frente, se tu não, é uma escolha, tu vai fazer isso ou eu acompanho esse ritmo sabendo disso e vou olhar para os meus medos mais profundos ou vou olhar para as coisas que estão me chamando a atenção, ou ali na frente eu vou padecer, eu vou sucumbir, vou ter problemas de saúde, eu vou ter problema de relacionamento, eu vou de dinheiro, enfim. Não quer dizer que eu não esteja tendo qualquer dificuldade, mas é aproveitar o momento do fluxo e andar justamente a favor dessa energia. É aquilo que a gente sempre fala. Se tu tem consciência, você consegue lidar de forma diferente com o que está se passando. Aí tu vai usar teu livre-arbítrio. Aí tu vai usar tu tem informação, tu sabe que essa energia não depende de você. Essa energia astrológica não é uma coisa que depende de mim, é os astros. Eu não tenho influência sobre poder de mudar isso, né? Mas eu tenho o poder de mudar as minhas escolhas, o meu comportamento, eu decidir sair do medo, ou olhar para o medo, ou aceitar o medo, ou aceitar a forma de relacionamento, ou aceitar a forma de dinheiro, ou de trabalho, enfim, isso eu tenho livre-arbítrio. Aí sim, aí é minha responsabilidade. Essa questão do medo, Vanessa, ela já está presente. Sim, só que ela porque como aperta, Saturno é esse peso, né? É um ano até que a gente vai ver ele passar mais lento. Vai parecer que o ano tá passando devagar, né? E então, como tem esse peso, ele aperta. Eu costumo entender que este aperto, na verdade, ele é um desconforto para mostrar onde está o trabalho. Então a gente vai sentir esse desconforto. Sabe, um monte de medos que a gente tem, mas que a gente conseguiu andar com eles, botando eles ali no não vou te olhar agora,
Um ano de Saturno, ele traz limites. Ou seja, daqui isso não passa. Saturno traz barreiras, né? É como se nesse ano de Saturno a gente estivesse dentro de uma fortaleza, de um lugar fechado. E algumas coisas não são mais permitidas saírem dali, porque nós estamos em evolução. Então tem ideias que são antigas e antiquadas. E que para que a gente possa ir para este novo, que daí a gente sai de Saturno, mas começa a perceber os outros movimentos que estão acontecendo junto, como Aquário, que tem aí um signo que começa a ser mexido por Plutão depois de 200 anos. A última vez que isso aconteceu, a gente teve o Iluminismo, a gente teve a Revolução Francesa. Então tu pensa em marco histórico com isso. Então algumas coisas vão precisar ser transformadas. Então aperta para tu sentir e dizer assim, olha só, dentro dessa crença, dentro desse medo, eu não consigo me mexer. Eu preciso soltar. Então, para quem não tiver, vai apertar um pouquinho mais até o ponto que sinta e solte. Então essa não é uma punição. Porque se a gente está atento e olhando tudo isso, a gente inclusive pode escolher não precisar apertar tanto. Embora em alguns lugares a gente é apertado porque a gente está aprendendo todo mundo. Isso está pegando em todo mundo, né? Mas é um ano que esses movimentos em Aquário marcam aí uma possibilidade de um ano marco na tecnologia. O Aquário é avançado, né? Tu até estava falando assim, cada vez aqui é uma forma diferente de entrar nas redes, nos streaming e se comunicar, né? Isso aí vai ter um boom. Esse movimento de comunicação, dessas conversas que são transpassadas, assim, tipo podcast, tipo trocas de informações, diferentes perguntas, em maio, junho, Júpiter entra em Gêmeos e isso tem um grande potencial, assim. Então, quem está na área de comunicação, se preparar para um bom trabalho ali, para vocês aqui que são de rádio também, tem aí um grande potencial de expansão, só que como isso tudo acontece com um movimento futurista acontecendo junto, o que eu faço para que isso aqui seja diferente do que os outros já estão fazendo? Qual é o próximo passo disso? E esses lugares têm um poder de expansivo na comunicação imenso. Ou seja, às vezes precisa quebrar o jeito que se fez radialismo, por exemplo, até agora, para que esse novo possa chegar. Então todos nós vamos ter que deixar algumas coisinhas para trás. Se for olhar, já se quebrou, né? O radialismo era a mesa do microfone, né? Ninguém via aí depois. Agora todo mundo enxerga o radialismo, né? Mas agora me bateu uma dúvida e eu vou perguntar. Sim. Tá, agora eu vou confrontar a astrologia e a cocriação. Se a gente cria a realidade, como é que tudo isso influencia desse jeito? Vamos lá. É contigo? Vamos lá. O que acontece? Nós somos seres pura energia. Nós viemos habitar um planeta. Então, antes de eu habitar esse planeta, eu estou lá por energia, eu decido, escolho que eu quero habitar o planeta Terra. Então, eu já estou co-criando a minha realidade antes de estar aqui. E aí, justamente, eu venho para essa oportunidade, como eu venho com a lei do esquecimento, gratidão por ela existir, não sei até quando, né? Inclusive, porque uma das possibilidades do desenvolvimento da raça humana é para que ele já não esqueça mais tanto, e já dizem que muitas crianças já estão vindo e elas manifestam coisas, e que tu vai ver que da onde que ela sabia isso, como que ela tem esse comportamento. Então, essa questão da lembrança já é o que vai mudar. Mas, enfim, então, eu sou co-criador, eu sou energia, eu escolho estar no planeta Terra. E aí, no planeta Terra, eu venho com a lei do esquecimento, amém? Mas eu recebo várias formas, sinais, possibilidades de eu poder saber sobre o meu plano existencial e o que pode contribuir para que eu realmente expanda. Porque o meu propósito de vida é expansão, liberdade e felicidade. Todo ser humano veio para expandir, e a expansão é importantíssima, liberdade e felicidade. Todo ser humano. Então, para que eu consiga alcançar esse propósito, e eu sei que
não só a gente está usando a astrologia enquanto ciência e aprofundamento para isso, mas a astrologia, eu estou dizendo assim, tem o movimento, tem energia, é eletromagnetismo, é o campo energético fazendo o movimento, houve uma interpretação de cada planeta e cada favorecimento para o ser humano, mas a gente pode pegar os 4 elementos existentes no planeta Terra, que também vão estar dando diretrizes para nós. Também existe. Então, nós somos o tudo e o nada ao mesmo tempo. Raul Seixas agora. Nós somos. Raul Seixas é um exemplo de revolucionário. Quem é que escreveu? Paulo Coelho. A letra Paulo Coelho. Então, assim, são pessoas que realmente já trouxeram uma expansão da consciência pelas próprias letras, pela própria informação que estava ali. Então, nós somos criadores da nossa própria realidade e temos a astrologia dentro de nós, junto conosco, enfim, não tem como separar. Mas aí que vem a questão, eu vou acessar o meu mapa astral, ou no meu caso, eu estou fazendo estudos com a Vanessa de horóscopo, né? Eu já estou analisando o dia a dia, a gente já está no processo, estamos experimentando para depois, né, aprofundar ainda mais com as outras pessoas. Mas a gente já está fazendo uso dessa possibilidade, tá? Mas e o meu livre-arbítrio, então, daí fica, onde é que está a minha cocriação? Um entendimento do co-criador é entender que a criação tu está realizando o tempo todo. Então, o que eu estou experimentando aqui agora hoje é fruto do que eu plantei atrás. Aí, no hoje, eu entro em consciência com o que vem ou que está disponível para mim. Eu quero isso, é assim que eu quero. Eu quero passar por esse tumulto. Não, primeiro eu aceito porque eu vim com o propósito da expansão. Então eu aceito alguns desafios porque eu quero expandir, eu quero dar o passo seguinte. Eu não quero retornar para o planeta Terra nas mesmas condições que eu estive. Eu quero melhor, até porque eu sei que existem possibilidades melhores. Nossa, uau, curti esse planeta Terra aqui mais livre, mais desapegado, talvez não dando bola tanto para julgamento e crítica. É tudo de bom. Então, realmente, nós somos co-criadores e temos o livre-arbítrio. Tem coisas que são nossas, o mapa astral é nosso, ele é meu, ele não é separado de mim, ele é meu. E aí, quando eu tenho a informação e a clareza, eu consigo facilitar para a minha própria criação da realidade. Para evoluir, para expandir. Eu percebo que a nossa primeira grande escolha foi estar aqui. Essa foi uma escolha que estava dentro desse arbítrio, né? Acho que a gente não está, principalmente tendo essa conversa aqui, não estamos de forma compulsória, né? Foi uma escolha, uma possibilidade aceita. E só que dentro do desenvolvimento do que eu tenho para fazer, tem leis universais e leis da natureza. Ou seja, a criação, toda ela acontece dentro dessas leis. E às vezes algumas coisas dessa personalidade humana quer transpor, e é aí que as coisas não se manifestam, que é uma vontade de ignorar uma lei, né? E uma lei da forma como a vida se organiza aqui. Então, quando eu escolhi vir aqui, eu sei que aquilo que eu tenho para fazer tem que ser dentro da forma que a vida acontece aqui. Outra jornada é outra conversa, mas aqui essas leis são as condutoras. Elas estão regentes, né? A gente já conversou. Tem que ser dentro delas. Eu não tenho como deixar de aplicá-las ou fechar meus olhos. Elas existem. Eu que vou saber se eu vou cumprir ou não. Nós poderíamos continuar conversando. Sim, eu queria que a gente falasse de energia de Deus, mas vai ficar para um outro dia, né? Sim. Aceito? Sim, com certeza. A Vanessa, toda vez que ela vem para mim, tá? As últimas 2 vezes que não coincidiu os nossos horários. Mas senão eu já digo para ela, ajusta a tua agenda e deixa quinta-feira de manhã disponível para poder fazer essa partilha, né? Porque é importante trazer mais esse conhecimento para as pessoas que nos ouvirem. É isso. Isso aí. Gratidão. Então, tenham um ótimo dia, abençoado dia. E semana que vem estamos de volta, né? Eu tô cada quinta que eu saio daqui, eu fico deixando o assunto pra trás. Eu vou ter que começar a anotar agora, né? Semana passada eu disse, não, que a próxima quinta eu ia falar, não. Daí só a próxima quinta tá a Vanessa aqui. Vamos lá. Mas quinta-feira que vem estamos aqui no programa Tríade, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. E o convite sempre para você conhecer o nosso Instituto Siame, onde a gente está trabalhando com as possibilidades de expansão
liberdade e felicidade para o ser humano. Um ótimo dia. Gratidão. Gratidão. Bom dia. Compartilhando ideias que ampliarão a compreensão de